Olá pessoal, tudo bem? Como eu prometi para vocês, eu estou fazendo esse vídeo aqui para ampliar um pouquinho o debate que eu já havia começado a respeito de modernidade. Nós tínhamos usado o Koselleck, né? E óbvio que nós temos outros autores e outros textos planejados também para continuar esse debate, mas eu preferi fazer alguns comentários um pouquinho mais abrangentes, até para que a gente possa fazer a introdução da Sandra Jatahy Pesavento no próximo vídeo e que também a gente possa, de certa forma, até diminuir a carga de leitura e de autores planejados já, né, para a sequência. Eu acho que com este vídeo e mais o vídeo da Sandra Jatahy Pesavento, a gente resolve bastante coisa a respeito da modernidade, tá? Então, só para a gente relembrar algumas coisas, nós vimos no vídeo anterior que há duas visões, né, dois olhares a respeito da ideia de modernidade. Um olhar, o olhar que, a meu ver, é hegemônico, né, é aquele que vem da tradição francesa, né, principalmente através da leitura que muitos fizeram posteriormente sobre o Baudelaire, né. Como exemplo disso, né, eu estou trazendo aqui, por exemplo, alguns autores para a gente ver o que eles falaram sobre isso. O Legoff, no livro sobre História em Memória, ele fala lá na página 181 o seguinte, abre aspas, o termo modernidade foi lançado por Baudelaire no artigo La Peinture de la vie moderne, o pintor da vida moderna, né? Considere isso uma tradução livre minha. E esse texto foi escrito na maior parte em 1860 e publicado em 1863. O termo teve um sucesso inicial limitado aos ambientes literários e artísticos da segunda metade do século XIX e teve depois um reaparecimento e uma ampla difusão após a Segunda Guerra Mundial, fecha aspas. Então essa é a fala do Legoff, né? Também acreditando a Baudelaire o surgimento da origem desse termo que se transforma em conceito, o conceito de modernidade. O segundo deles é um pesquisador brasileiro chamado José Roberto do Amaral Lapa, já falecido, que tem um livro belíssimo a respeito da transformação urbana na cidade de Campinas, chamado Os Cantos e os Antros, né? E lá na página 19 desse livro, ele escreve o seguinte, abre aspas, ora, a palavra modernidade e o seu conceito são lançados pelo poeta francês Charles Baudelaire exatamente em 1863. Então, nesse sentido, o Lapa está dialogando aqui, né, com o Baudelaire, acreditando a mesma coisa que o Baudelaire, desculpa, ele está dialogando com o Legoff, acreditando também a Baudelaire, né, a mesma informação. Mas observe que não são os únicos, né? Por exemplo, um outro autor chamado Renato Ortiz, que tem um livro sobre o período de reorganização e urbanização da França, ele diz nesse livro, na página 21, o seguinte, abre aspas, por exemplo, é entre 1853 e 1870 que a cidade de Paris transforma-se radicalmente. Eu quero abrir um parênteses para dizer que este autor ele tem uma relação profunda com as ideias da Sandra Jatahy Pesavento, haja visto inclusive que eles eram da mesma escola, né, a chamada escola da história cultural, né? Então eles trabalham com os mesmos conceitos, com as mesmas ideias a respeito de história. Continuando aqui na leitura dele, então Paris transforma-se radicalmente, época em que se realizam as grandes obras urbanísticas do Barão Haussmann, procurando remover a população do antigo centro, empurrando as classes populares para os bairros periféricos, onde se instalam as empresas fabris. Tudo se passa como se as mudanças estruturais da sociedade se refletissem no espaço urbano, que deve, agora, se distanciar das cidades vetustas do antigo regime, com suas ruas estreitas e tortuosas. Um novo modelo de modernidade urbanística se impõe, privilegiando as grandes vias, a circulação dos transportes e dos homens. O Renato Ortiz aqui, na verdade, ele está descrevendo o ambiente visto por Charles Baudelaire, né? Todas essas transformações, todas essas desocupações do centro da cidade para a construção das avenidas, dos boulevards, né, dos novos bairros residenciais, dos ricos no centro de Paris, vão estar acontecendo no período de vida do Charles Baudelaire.
E é na observância exatamente disso, caminhão passando lá fora, agora melhorou. É na observância exatamente disso que o Charles Baudelaire, então, ele usa esse termo, olha a modernidade que está acontecendo aqui. No meu texto, eu tenho um texto escrito sobre questões de modernidade, depois eu posso passar o link para vocês, um artigo que foi publicado no ano de 2015, numa revista da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu escrevi o seguinte, abre aspas, a modernidade, tornada então sinônima de moderno no seu significado de novo, presente, atual, se apresenta como referência dessas transformações tão efetivas e ao mesmo tempo rápidas. Mudanças na paisagem da cidade, ao propor um novo urbano e na forma de vivenciar esse novo, nos novos valores culturais e sociais, nos novos códigos a normatizar e regrar a vida urbana. Não é meu objetivo aqui ficar discutindo exatamente o significado disso, né? Se bem que o meu texto acaba, de certa forma, entrando nesse debate, mas eu estou aqui trazendo apenas subsídios para a compreensão das visões antagônicas que se tinha, né? A respeito do uso, do emprego desse termo, que se transforma em conceito, a modernidade, né? Então, para a gente resumir, na visão do Baudelaire, que os autores com os quais nós dialogamos agora aqui nos apresentam, a modernidade ela é um processo de mudanças profundas e irreversíveis, mas que principalmente é marcado pela velocidade desses acontecimentos, ou seja, mudanças profundas e irreversíveis aconteceram em muitos lugares, né? O problema é que aqui nós estamos passando por um momento de transformação profunda e irreversível e rápida, né? Apenas em época de guerra é que a gente pôde perceber em vários momentos esse tipo de mudança. Agora, fora da época de guerra, né, então esse fenômeno da modernidade é aquele que pode nos explicar essas transformações. O segundo ponto dessa visão do Baudelaire é que a sua concepção de modernidade se dá, portanto, no tempo e no espaço. Ou seja, se dá a partir dos pares dicotômicos e opositores, o campo e a cidade. Nós estamos falando aqui de um processo de urbanização, né? Urbanização significa, né, acabar com os resquícios da paisagem rural que se tinha para um projeto de urbanização. Nós temos também uma questão fundamental, que é a relação entre antigo e moderno, né? Ou seja, o antigo e o presente tido como moderno. Por que destruir aquela paisagem antiga? Porque ela estava relacionado àquilo que se queria superar, né? E nesse sentido, né, o antigo e o moderno, sinônimos de rural e urbano, se transformam em atraso e progresso também. Que, aliás, a gente sabe, não é a fonte do nosso debate, mas é uma questão importante, o progresso é um dos caminhos para se chegar à modernidade, né? Ele é um conceito instrumental dentro da ideia de modernidade. E por último, na visão de Baudelaire, a modernidade é um lugar de chegada, ou seja, é o resultado final das transformações. Mais um ronco aqui agora de moto. Mas vamos então para a visão germânica, que nós já falamos, então eu só vou passar aqui muito rapidamente, né? Nós já vimos que o Koselleck, que é o maior representante dessa visão germânica, ele não está muito preocupado com as questões mais filosóficas, sociológicas da transformação. Ele quer pensar o conceito em termos semânticos e as mudanças, né, que dão origem ao conceito em termos históricos. Tá? É isso que ele quer pensar. E para ele, aqui é interessante, se para Baudelaire nós temos um processo de chegada, ou seja, olha, todas essas mudanças que aconteceram e a velocidade delas, significa que nós chegamos à modernidade. Já para o Koselleck, a modernidade, na verdade, não é o lugar de chegada, é o processo. Porque o detalhe fundamental é que, aliado à visão de progresso, a modernidade não tem chegada, né? Ou seja, é um processo que
transforma o tempo numa espécie de presente contínuo, porque acaba com a dicotomia presente e futuro, né? Continua tendo o presente e o passado, até porque há que se mostrar, né, a diferença entre esses tempos antagônicos. Agora, por outro lado, não tem mais o futuro, porque não se quer chegar em algum lugar. O próprio processo é que é importante analisar. E isso, óbvio, na perspectiva dele, né? E aí, então, eu gostaria de, para encerrar esse vídeo, pensar aqui algumas questões que eu acho que o Kozelek nos permite analisar, né? Durante muito tempo as pessoas passaram sob a égide da ideia da história magistra vita, ou seja, a ideia de que a história ela tem a possibilidade de construir um cenário que, uma vez observado por nós podemos construir uma perspectiva de futuro. O olhar do Kozelek sobre isso é um olhar profundamente desanimador para nós. Ele é pessimista em relação a isso. Para ele não tem mais como prever o futuro, haja vista a compactação da relação entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativas. Portanto, não tem mais, a partir da perspectiva da experiência que nós temos hoje, nós, de certa forma, fazemos algum tipo de previsão em relação ao futuro, né? Isso acaba. É por isso a ideia de presente contínuo ligado à modernidade. Então eu espero que isso tenha ajudado um pouquinho vocês, e em seguida, então, nós iremos apresentar o próximo vídeo, né? Ou melhor, em seguida não significa que exatamente agora, né? Mas nós teremos um próximo vídeo em que nós começaremos então a fazer essa nossa reflexão amparado no debate proposto pela Sandra Jatahy Pesavento. Um grande abraço a todos.